Quem é o mercado de trabalho? São profissionais que precisam de bons currículos, possuem vagas e vão decidir os ocupantes. E eu vou mostrar agora o currículo dele, versão final e fechada, em 3 páginas. Por que 3 páginas? Eu e cliente resolvemos deixar o conteúdo robusto em 3 páginas para evidenciar ao mercado de trabalho para uma vaga gerencial o tamanho da trajetória sênior dele. Então, hoje ele compete para vagas gerenciais e tem potencial para competir até para vagas de diretoria. É que o mercado, nesse momento de mundo que estamos, ele não está pleno vapor com suas vagas gerenciais em nível executivo. Nós resolvemos capturar uma vaga que não tem o título de vaga gerencial. Eu fiz o meu trabalho como Saltori e Saltec e o cliente fez toda a sua inscrição e candidatura na vaga. Gerou resultado positivo. A profissional de recursos humanos fez contato com ele, então gerou um resultado positivo, que foi esse, ele trouxe aqui para o grupo do WhatsApp, que é a plataforma de comunicação oficial da Saltoria, e ela fala, né, a vaga é na Eaton, o título da vaga é especialista de EHS, EHS é uma sigla em inglês de Environment, Health and Security, é meio ambiente, sustentabilidade, segurança e saúde do trabalho. E ela faz algumas perguntas. Então, ela quer saber de números. Olha, qual foi seu salário? Qual que é a sua expectativa para esta vaga? Porque uma vez que ela já tinha acessado o currículo dele pela candidatura e pelo patrocínio do currículo dele, que eu mandei para ela, então ela já sabia que ele tinha ocupado nos seus últimos 20 anos uma posição gerencial. Mesmo assim, isso é um encantador do mercado de trabalho. Ela não fechou as portas para ele. Foi lá, fez contato, né? Eu reforcei o currículo dele e quando ele respondeu, e aí nós alinhamos a resposta que está aqui, né? Ela mandou uma devolutiva, mas negando a permanência dele neste processo seletivo. E ela fala o seguinte: André, boa tarde, muito obrigada pelo retorno. Acredito que esta posição não seria mais interessante para o seu momento profissional, pois, infelizmente, acho difícil chegar ao target indicado. Então, ele indicou o quê? Ele indicou R$18.000 de pretensão, aqui ó, neste diálogo, tá vendo? Na verdade, 17. Eu que sugeri 18, ele falou, não, deixa eu abaixar um pouquinho mais, porque eu tenho uma estrutura pessoal, familiar, que me deixa, né, de 20, 25, que um dia eu já ganhei, me deixa fazer downgrade, outra expressão em inglês que significa reduzir o salário como uma estratégia de recolocação, tá? E aí a resposta veio negativa e a gente agora já sabe que uma vaga deste título, deste nível, segundo uma hierarquia, um organograma tradicional, numa empresa que sim, está ligada ao automotivo, ao metal mecânico, ao segmento de metal mecânico, ela não vai pagar mais que 17, é de 17 para baixo. Porque sim, as empresas achataram os seus salários. É uma estratégia para reorganizar custos de folha de pagamento e uma infinidade aí de intenções e decisões estratégicas e gerenciais. Mas o importante é isso, que a próxima vaga que eu e o André, a gente perceber que tem esse título, nós vamos decidir juntos se vale a pena ir então, avançar com a candidatura, com a minha indicação ao contato da vaga, ou se não, a gente nem, né, desconsidera esse tipo de vaga. E aí, o projeto dele está rodando no mercado, tem resultado positivo. Esse é um dos resultados e efeitos colaterais agregadores para a carreira deste profissional. E aí eu vou mostrar um outro que nós terminamos semana passada, que é a ferramenta MAI, Método de Abordagem de Entrevista. É um material que reúne 35 perguntas bem recorrentes de processo seletivo. E aqui eu construo com o cliente porque eu sei o tamanho da régua que a gente tem que atingir.
Então, inclusive algumas perguntas que eu utilizo na entrevista simulada, eu faço esse trabalho também com o cliente, eu faço anotações com isso que está no campo, com esse colorido, mas a resposta final do cliente está aqui. Então, ele tem sido bem assertivo numa certa primeira pergunta que a estratégia da Sartória define, que para esta primeira pergunta, independente do estilo e do tipo do entrevistador e do modelo de entrevista, como estratégia, a primeira pergunta deve ser respondida contando a trajetória e o novo currículo, em conteúdo, linha do tempo e vocabulário, porque isso é uma estratégia que todo mundo pode e deve fazer. E aí as 35 perguntas, olha, ele já inclusive, como ele já verteu para o inglês, está muito ótimo. Aí tem a segunda pergunta, tá aqui o conteúdo respondido por ele. No caso, a terceira, eu usei no exercício simulado de entrevista e aqui a resposta final dele. E ele já está vertendo para o inglês. A quarta e assim sucessivamente. Quero mostrar esta aqui. Esse trecho em caixa alta, né, que fica até meio visualmente não fica tão atrativo, mas tem que permanecer. Esse é o meu trabalho. É aqui que eu percebi um trecho que precisava de melhoria e eu fiz uma inferência. Eu vim e ajustei para o cliente, para que quando ele utilize numa resposta cuja pergunta pode ser ele utilize desta maneira, porque desta maneira é um alto nível de excelência de respostas para um nível profissional como o dele, ok? E quero finalizar mostrando o meu ambiente de trabalho, que é uma planilha que tem uma automação, onde eu preciso ganhar produtividade no envio de e-mails de todos os clientes para vários contatos do mercado de trabalho, e a vaga da Eaton está aqui, ó. Então, no dia 6 de abril, eu mandei o currículo do cliente por contato da empresa, do RH, que é o mesmo que interagiu com o cliente, e ele teve, ó, de 6 de abril até hoje, 21 de abril, nesses dias, ou seja, 2 semanas quase completas, nós já temos uma resposta, que poderia ser positiva, mas não é. E mesmo assim, a gente aprende com a riqueza, com esses retornos muito agregadores que é feito pelo mercado de trabalho. Quem é o mercado de trabalho? São profissionais que precisam de bons currículos, possuem vagas e vão decidir os ocupantes. Então é isso, pessoal.